Muito obrigado. Estão me ouvindo bem, né? Perfeito. Amados, é uma alegria poder estar com vocês aqui. Já é o terceiro ou quarto ano já que eu participo junto com, com o Ministério RTD desses 21 dias. E eu sou sincero em dizer que para mim é uma grande alegria ser lembrado, né? Como um convidado para poder participar, porque eu sei das minhas falhas, eu sei dos meus defeitos, eu sei que existem outras pessoas que têm qualidade e têm até mesmo facilidade bem maior do que eu. E ser lembrado para mim é uma alegria, e também é uma grande responsabilidade, porque eu não posso querer falar de mim mesmo, tenho que trazer realmente uma mensagem que edifique, que fortaleça. E quando se fala de arrependimento, né, que é o tema principal aqui desses 21 dias, eu acredito que vocês já, nesses 18 dias que já tiveram, 17 até ontem, mais hoje, já conseguiram explanar de maneira plena e completa o que significa arrependimento, qual a sua necessidade. Eu creio que aqueles que têm participado cada noite têm ouvido isso e têm aprendido sobre o que realmente é o arrependimento, que não é apenas uma tristeza simples, mas é uma mudança completa de atitude, é uma virada de chave, literalmente. E hoje o que eu quero trazer, na verdade, é apenas reforçar a ideia da necessidade do arrependimento em nossos dias, assim como foi necessário o arrependimento em tempos anteriores. É uma mensagem que atravessa gerações, é a mensagem do arrependimento. É óbvio que nós temos uma mensagem muito específica hoje. A mensagem que nós temos hoje é a mensagem que Jesus voltará. É a mensagem de reparar as brechas da verdade. Essa é a mensagem que nós temos. Mas, queridos, se nós acreditamos que a verdade, por exemplo, do sábado, ela permeia toda a Bíblia, todo o Evangelho e alcança até nós, e a gente procura falar que o Evangelho é eterno, ele é o mesmo pregado desde Adão, e é o mesmo pregado até os últimos dias pelos 144 mil, nós também temos que compreender assim que, na verdade, o evangelho de maneira completa, ele é o mesmo pregado desde o início até o final. E se é o mesmo evangelho, nós não podemos abandonar a bandeira ou não podemos abandonar a ideia do arrependimento. Deus, ele sempre faz o convite, voltai para mim. Essa é uma palavra muito forte, principalmente em Zacarias capítulo 1, onde ele diz assim, ó, voltai para mim e eu voltarei para vós. Então ele faz um convite, olha, se voltem para mim, se arrependam, retornem para o caminho de onde vocês estavam, retornem para as mãos do Deus de onde vocês estavam. Voltai para mim e eu voltarei para vocês. É uma mensagem simples. Arrependam-se, voltem-se para Deus. E sempre que Deus faz esse convite, e ele faz isso desde a queda de Adão e Eva e fará até o último instante, o desejo de Deus é restaurar um povo, restaurar uma vida, reconstruir famílias, reacender a fé. Na verdade, o grande plano de Deus ao arrependimento é trazer para mim e para você de volta o plano original dele. E eu quero destacar aqui três momentos ou três grandes pregadores sobre arrependimento e finalizar com o Apocalipse, que é a grande ideia de que nós estamos vivendo no tempo do fim. O primeiro pregador sobre arrependimento que eu quero destacar para vocês, ele se encontra em Mateus capítulo 3, que é João Batista. Antes do Messias aparecer publicamente, Deus ele envia um pregador, uma voz no deserto, como o próprio João Batista se chama, né? Se autodeclama. Ele chama um pregador e esse pregador tem uma mensagem muito clara. Eu sei que nós temos pregado sobre Deus é amor hoje, eu sei que nós devemos pregar que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, mas nós não podemos deixar de apresentar a mensagem de que Deus é um Deus justo e, além de justo, ele é um Deus que nos chama ao arrependimento. Amados, a nossa mensagem hoje, como adventistas do sétimo dia, e a nossa mensagem como evangélicos como um todo, tem sido muito açucarada. Jesus te ama,
você é a coisa mais linda de Deus. Ai, nós somos a menina dos olhos de Deus. São verdades? São. E eu creio nessas verdades. Eu creio que Jesus me ama. Eu creio que eu sou a menina dos olhos de Deus. Mas só que nós não podemos usar esse braço do Evangelho Eterno sem usar o outro, sem lembrarmos que a mensagem é uma mensagem de arrependimento. João Batista, ele apresentou a mensagem de arrependimento. Em João capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, ó, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, é uma mensagem clara para o tempo, era a plenitude do tempo, como Colossenses fala, né? E quando Jesus veio, era a plenitude do tempo, mas é uma mensagem também para nós hoje que vivemos os últimos dias. Arrepender-vos, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Se nós cremos que Jesus está próximo a voltar, a mensagem para quem está próximo da volta de Jesus é arrependa-se. Mas por que começar pelo arrependimento? Por que que João começou pelo arrependimento e por que que nós devemos começar a mensagem com a mensagem de arrependimento? Porque ninguém pode conhecer o rei enquanto estiver abraçado ao pecado. João Batista estava preparando o caminho para o Rei dos Céus. Como é que ele preparou o caminho? Ó, não coloque a roupa bonita, não é vocês estarem ajustados, é arrependimento. Para vocês poderem enxergar o Rei que está chegando, vocês têm que se arrepender. Ninguém pode experimentar uma vida nova enquanto insiste em usar a vida velha. Ou seja, se você ganha uma roupa nova, você tem que tirar a velha para usar a nova. João falava de frutos dignos do arrependimento, não apenas de palavras. Não era só uma emoção. João ele dizia assim, arrependa-se, é transformação real. Tanto que ele chamava o pecado pelo nome. Mas eu não estou dando aqui para nós na liberdade para a gente sair batendo em porta aí e dizer assim, tu tá em pecado, tu tá em adultério, tu tá em roubo, tu tá desonrando pai e mãe. Mas nós temos que ter uma mensagem muito clara, muito forte. Olha, arrependam-se, abandone a velha vida, porque o reino dos céus está chegando. E o que que é arrependimento? Arrependimento eu posso comparar como uma pessoa que afina um instrumento antes de um concerto. Então, eu, por muito tempo, vi o meu pai tocando violão e sempre que ele ia fazer uma apresentação, antes, ele dedilhava as cordas do violão e naquele dedilhar, ele procurava afinar o instrumento, porque se o instrumento estivesse desafinado, o que que aconteceria? A melodia não seria harmoniosa. E ao invés de agradar o ouvinte, ao invés de chamar a atenção, de mostrar uma música agradável, seria uma música desagradável. Pois bem, queridos, o arrependimento é Deus afinando as nossas cordas. Nós temos que permitir Ele afinar as nossas cordas. É Deus preparando, nos preparando para andar no caminho. Então, o arrependimento, ele é um convite realmente para aqueles que vivem a proximidade do reino. E, queridos, se João Batista, claro que ele estava anunciando a primeira vinda, né, de Jesus. Mas, queridos, se para a primeira vinda houve necessidade de arrependimento, e a primeira vinda dele foi uma vinda de morte por mim e por você, foi de sacrifício. Será que na segunda vinda a mensagem não é a mesma? Será que o arrependimento não é um convite para nós hoje também? Veja, arrependei-vos porque o próximo está o reino de Deus. Amados, eu creio que o reino de Deus está próximo. Eu creio que nós não vamos passar aqui mais um século, mais tanto tempo. Eu creio que Jesus está voltando. Então, se o reino de Deus está próximo, literalmente, de maneira plena, de maneira completa, eu tenho que entender que a mensagem para mim é se arrependa. E isso é tão forte, queridos, que quando nós vamos a Marcos, capítulo 1, o versículo 14, o que que a gente encontra? O próprio Jesus. A mensagem de Jesus, ela inicia. Jesus, ele traz ali o perdão, Jesus, ele traz ali a cura, Jesus, ele traz as bem-aventuranças. Mas em Marcos, capítulo 1, a mensagem dele é clara, diz assim, arrependa-se. Olha só, Marcos 1, 14 e 15. Diz assim, depois que João foi preso, ou seja, aquele que pregava sobre o arrependimento agora foi preso, está dentro de uma cadeia. Não pode falar mais tanto. Jesus foi para a Galileia,
onde anunciou as boas novas de Deus. Então, assim, agora João Batista não pode pregar de maneira completa, plena, porque ele está preso. E Jesus vai para Galiléia para quê? Para voltar para casa? Não, o texto bíblico diz assim, ó, Jesus vai para Galiléia, onde anunciou as boas novas. Então diz que ele foi anunciar o evangelho. E aí no versículo 15, está entre aspas, e diz assim, ó, enfim chegou o tempo prometido. É a pregação de Jesus. É as boas novas que Jesus está anunciando. Enfim chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, o próprio Jesus, quando João Batista sai de cena, como pregador do arrependimento, como pregador de abandono do pecado, Jesus se levanta, vai anunciar as boas novas, primeiro na região onde ele morava, que era a Galileia, porque ele é conhecido como Galileu, e ele diz assim, ó, simples, o reino de Deus está próximo. Mensagem igual à de João Batista. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, com isso, nós vamos percebendo que a mensagem do arrependimento não é uma mensagem específica para um tempo, e muito menos uma mensagem específica para uma pessoa pregar, mas é uma mensagem que todos, sejam eles precursores de Jesus e até o próprio Jesus pregando, arrependam-se, arrependimento. Se João ele preparava o caminho, Jesus ele revela a porta deste caminho. E a porta do reino é aberta para aqueles que se arrependem. Para que eu entre no caminho, para que eu comece a andar no caminho, arrependimento. Mas para que eu entre por esta porta, também é arrependimento. E arrependimento, como vocês já viram durante os dias que aqui estão estudando, não é apenas chorar, né? Eu chorei, eu me arrependi. Arrependimento é quebrantamento. Arrependimento é deixar o caminho antigo e entrar no novo. Arrependimento é literalmente mudança de atitude, de ação, de escolha, de decisão. Ellen White, ela afirma que o verdadeiro arrependimento é mais do que tristeza pelo pecado, é se afastar dele. Então, se eu fico triste pelo pecado, mas eu não me afasto dele, eu não estou me arrependendo. Para que eu me arrependa, eu preciso me afastar. E quem me afasta é a voz do Espírito Santo. Arrependimento não nos afasta da preciosa graça que nós cantamos daqui a pouco. O arrependimento, realmente, ele é o caminho para ela. Para que eu alcance essa graça, eu preciso me arrepender. Arrependimento não é punição, é reconciliação, não é derrota, é libertação. Hoje nós vemos muito uma ideia de que uma pessoa que se arrepende é uma pessoa derrotada, é uma pessoa que falha. Queridos, na verdade, o arrependimento é a vitória. A grande vitória está em vivermos arrependidos. Arrepender-se pelas palavras más que nós falamos. Arrepender-se porque não acordamos no momento certo para estudar a palavra. Arrepender-se porque a gente muitas vezes fica mais no celular do que estudando a Bíblia. Arrepender-se porque as outras pessoas estão conhecendo mais de Deus do que a gente. Arrepender-se porque, ao invés de nós sermos os mensageiros da verdade presente, em vez de nós sermos mensageiros da reforma de saúde, é o mundo que está falando sobre a reforma de saúde, da prática de exercício, de alimentar-se corretamente. Eu tenho que me arrepender, queridos, porque hoje em dia existem pessoas que estão pregando muito mais o evangelho eterno do que até mesmo eu. Então, se não houver um arrependimento, uma mudança de atitude, a gente, na verdade, vai viver o engano de achar que estamos dentro do contexto da verdade presente, mas muitas vezes afastados, porque estamos o quê? Próximos do pecado, ao invés de estarmos afastados dele. Então, o precursor de Cristo fala sobre arrependimento. É como mais ou menos assim, a pessoa que te ensinou sobre Jesus, ele te falou sobre arrependimento. E aí a gente acha que depois que a gente aceita Jesus, o arrependimento acaba. Não. Quando eu aceito a Jesus, Jesus ele tem a mesma mensagem para mim. Ele diz assim, olha, eu sei que você já se arrependeu de algumas coisas, mas enquanto você estiver comigo, você vai perceber mais coisas que deve se arrepender, que deve abandonar, que deve se afastar de ti. Então, antes de Jesus, eu tenho que me arrepender. Com Jesus, o arrependimento é tão real quanto antes.
E aí nós chegamos ao ponto de que, quando eu cheguei em Atos, capítulo 2 e capítulo 3, já depois da ressurreição de Jesus, no Pentecostes, qual é a primeira grande mensagem? Qual é a mensagem do grande sermão de Pedro, que faz com que quase 3.000 pessoas sejam batizadas? Arrependimento. Arrependam-se e sejam batizados. Não é essa a mensagem? É a mesma que João pregou, é a mesma que Jesus pregou. Perceba que a mensagem que diz, ela não muda. É a mensagem do arrependimento, é a mensagem que atravessa todo o Novo Testamento, assim como atravessava todo o Antigo Testamento. Quando as pessoas perguntam assim, tá, mas o que a gente tem que fazer agora? Pedro diz assim, ó, sintam paz, sejam mais religiosos. Ah, não, ele disse assim, ó, arrependam-se. E a mensagem de arrependimento fez com que 3.000 pessoas que já estavam ouvindo o evangelho fossem transformadas. Será que isso não é um alerta para nós? Por que será que nós temos tão poucas pessoas hoje aceitando a Cristo, sendo batizadas? Porque nós temos trazido uma mensagem muito mais e eu creio que é preciso, uma mensagem muito mais de conforto, de amor, do que sermos realmente corajosos, apresentarmos realmente a ideia de que, ó, tem que se arrepender. Arrependimento é fundamental. Queridos, é a mesma igreja, nós somos a igreja apostólica, nós somos continuidade da igreja apostólica porque nós pregamos a mensagem de Cristo. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos aqueles que estão preparando o caminho para a vinda do Rei. E qual é a mensagem que a gente tem que pregar? Que tem que estar incluída dentro das pregações que nós apresentamos. De arrependimento. A igreja nasceu num movimento de arrependimento. O reavivamento da igreja hoje também virá pelo arrependimento. E por isso que eu parabenizo aos idealizadores aqui do Ministério RTD de escolher esse tema. Porque, querido, se houve um tempo em que a palavra arrependimento e a ação do arrependimento tem sido real e tem que ser real, esse tempo se chama hoje. Nós precisamos deixar um pouquinho do eu, abandonar os meus gostos, os nossos próprios interesses e vivermos o arrependimento completo. Arrependimento, como eu disse, é quebrantamento. Quebrantamento é quebrar-se, é humilhar-se diante de Deus. Hoje a gente vive muito a ideia do que você é o espelho. Ai, mas claro, é uma música linda. Parabéns, é aquela que nos levanta novamente. Mas, querido, nós temos que entender que o que nós somos de verdade é pecadores. É o que está estampado na nossa testa, é isso. Pecadores. E se esse pecador não abandonar o pecado, não arrepender-se, queridos, não adianta de nada ser o espelho, porque a gente vai estar refletindo de maneira errada a Cristo Jesus. Nós queremos, queridos, nós precisamos de reforma, de reavivamento. A gente quer melhores famílias, então se arrependa quando você, ao invés de ficar com seu filho, você fica na televisão, você fica no celular. Você quer uma relação maior espiritual com Jesus, então, não apenas acorde de madrugada, porque é o Ministério RTB te chamando, te convidando, mas realmente coloque isso como princípio para a tua vida. Arrependimento é conversão, é mudança. E depois que terminar os 21 dias de Daniel, eu vou mudar as minhas atitudes ou eu vou continuar da mesma coisa? Vou voltar a acordar tarde como eu acordava, vou voltar a comer diferente do que está sendo orientado agora, porque é o jeito que eu gosto, eu vou voltar a deixar a Bíblia de lado, porque a Bíblia para mim ela é importante só enquanto eu estou na reunião do RTB. Amados, o chamado de João é arrependimento, o chamado de Jesus, arrependimento. O chamado dos apóstolos é arrependimento também. E eu trouxe aqui antes o texto, né, de Zacarias, capítulo 1, versículo 2 e 3, que é Deus dizendo assim, ó, voltai para mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que maravilha, queridos. A mensagem do arrependimento, ela não é simplesmente uma mensagem
te chama só para o quebrantamento. Mas é a mensagem que Deus diz assim, ó, volte para mim, se arrependa, e eu voltarei para ti. Ou seja, eu te trarei paz, eu te darei bênção. Queridos, arrependimento é retorno a Deus. Não é apenas parar de fazer o errado. Voltar-se para Deus é retornar para Ele. Então, sim, nós não podemos apenas parar de fazer o que é errado. Eu tenho que retornar para Deus. É voltar a fazer o que é certo. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, isso está pecando. Arrependimento é voltar o relacionamento com Deus. Arrependimento é a resposta de um convite amoroso. Eu sei que as palavras que convidam ao arrependimento são palavras fortes, são palavras realmente que machucam, mas, queridos, são palavras de um convite amoroso. O próprio Cristo diz em Atos não, em João, diz assim, ó, ouvirão a minha voz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e voltarão para o meu aprisco, virão para o meu aprisco. Por quê? Porque é uma voz firme, é uma voz de autoridade, mas é uma voz que tem amor. E arrependimento também não é uma questão que pode ser feita com o tempo. Arrependimento é urgente. Tanto que em Zacarias capítulo 1, vocês podem ler depois, ele diz assim, ó, volte para mim, e eu voltarei para vós, e não sejam como os pais de vocês, ou seja, sejam diferentes. Tome uma atitude agora. Até porque, como a Bíblia diz, o céu se alegra mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Queridos, nós precisamos entender a mensagem do arrependimento ao ponto de que é a mensagem principal até do próprio livro do Apocalipse. Nós sabemos, né, nós já estudamos várias vezes, por exemplo, Apocalipse fala sobre as 7 igrejas, certo? Quais são as mensagens centrais do Apocalipse das 7 igrejas? Para você ter uma ideia, das 7 igrejas, 5 tem a palavra, tem o convite ao arrependimento. Quer ver? Efésios capítulo 2, versículo 5, Deus diz assim, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, a primeira igreja já tem o convite de arrependimento. É o chamado pela perda do primeiro amor. É o arrependimento que Deus nos chama hoje. Nós tínhamos um primeiro amor, o amor a Deus, e infelizmente a gente cai, precisamos voltar a esse primeiro amor. Então a primeira igreja já nos chama ao arrependimento. A igreja de Pérgamo, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 16, diz assim, ó, portanto, arrependa-te. Mais uma vez é um convite de Deus ao arrependimento, né? Ao arrependimento por compromissos com os falsos ensinos. Às vezes a gente fica aí abraçado aos enganos. Ah, não, porque fulano de tal fala assim, falsos ensinos. Eu devo me abraçar aquilo que está dito assim, ó, assim diz o Senhor. A igreja de Tiatira, Apocalipse 2, verso 21 e 22 diz assim, ó, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não quer arrepender-se. Novamente, um convite ao arrependimento. Vamos para a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Mais uma vez, o convite de Deus à igreja ao arrependimento. E a última igreja, aquela que nós cremos que dentro do período profético é onde nós estamos incluídos, em Apocalipse 3, no verso 19, diz assim, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Vê-se, pois, zeloso e arrepende-te. Então, olha só, queridos, aquilo que eu comecei falando se reforça agora. O arrependimento, ele é uma parte da mensagem do Evangelho Eterno. É a mensagem pregada desde Adão, passando pelos profetas, pelos reis, pelos profetas, chegando até a época de Cristo, passando logo após a ressurreição de Jesus, e é uma mensagem clara para o tempo do fim, porque se de 7 igrejas de Apocalipse, das 7 cartas, 5 nós temos o convite ao arrependimento,
é sinal de que aquelas igrejas estavam doentes espiritualmente e e receberam um chamado direto. Qual chamado? De arrependimento. Se nós achamos hoje que a nossa igreja está doente, está defeituosa, está fraca, se nós achamos que hoje o evangelho que nós estamos pregando não está tendo força, é porque nós temos deixado de lado a mensagem de arrependa-se. Arrependimento. Porque a última igreja, Laodiceia, chama o arrependimento. Arrependimento do quê? Da mornidão espiritual. Então, veja, é, como eu disse, eu parabenizo, né, a questão, a ideia dos 21 dias aqui do arrependimento, dos 21 dias de jejum de Daniel. E eu também admiro, por exemplo, a ideia dos 10 dias de oração que a igreja tem. Mas eu tenho para mim da seguinte ideia: do que adianta eu viver 10 dias de oração se depois eu passo o resto do ano sem buscar Deus daquela mesma intensidade? Se eu passo o resto do ano, eu nem lembro de jejum. Até eu achei interessante o que a igreja está fazendo no próximo ano, né? Ela coloca dentro dos 10 dias de oração, ela coloca, na verdade, 10 dias de oração e 365 dias buscando o Espírito Santo. Então, ela entendeu que, às vezes, as pessoas estão o quê? Estão se focando só naqueles 10 dias, ou, de repente, vão se focar só nos 21 dias. Mas não, o chamado de Deus é para uma vida inteira. O texto bíblico e também de Espírito de profecia mostra que a obra de santificação, que é o arrependimento e a mudança de atitude, é uma obra para uma vida inteira. A palavra, o chamado arrependimento, é um convite claro. Tanto para você ter uma ideia, quando a gente lê a mensagem áurea da Igreja Adventista, né? Apocalipse 14, verso 7, né? Tendo o Evangelho eterno na mão para anunciar a toda tribo, língua, nação e povo, qual é a mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que é temer a Deus porque o juízo está chegando? É se arrepender, é mudar de atitude porque o juízo está chegando. Livro Evangelismo, a página 198, Ellen White fala assim, ó, a mensagem do primeiro anjo, que é esta, temei a Deus e dá-lhe glória, chama o povo ao arrependimento e à obediência. Queridos, se tem uma mensagem que deve ser pregada, que deveria ter sido pregada e foi, que deve ser pregada nos nossos dias, é a mensagem de arrependimento. Deus, ele nos convida diariamente a abandonarmos o caminho do pecado e andarmos o caminho da salvação. Deus chama 5 igrejas, dá 7 ao arrependimento. Deus mostra no livro do Apocalipse, que nós lemos ali, Apocalipse capítulo 9, capítulo 16, Deus, ele mostra que muitos que rejeitam o arrependimento durante o juízo, infelizmente, sofrerão os danos. A mensagem do tempo do fim inclui arrependimento. E o livro do Apocalipse, ele termina com um convite para a volta de Deus, ou seja, um convite para que Deus volte. O Espírito e a noiva dizem, vem. Mas eu só posso dizer, Senhor, volte-se para mim, como diz Zacarias, que eu me voltar para Deus. Eu não sei, queridos, qual é o pecado que você ou eu temos. O meu eu sei, é claro, né? Que nós temos acariciado. Qual é o pecado que nós temos que abandonar? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: tem muitos pecados, não na sua vida, mas dentro do nosso meio, que a gente muitas vezes nem percebe. E que nós precisamos pedir para Deus: Deus, mostre, mostre para mim quais são as minhas falhas de caráter, mostre para mim quais são as minhas falhas em relação à tua palavra. Mostre para mim, Senhor amado, o que é que eu tenho que abandonar? Qual é o caminho torto que eu ando andando? Porque o que eu quero de verdade é voltar para o primeiro amor, é voltar para Deus. Amados, tem uma mensagem que, quando ela foi pregada a mim, ela foi uma mensagem assim, muito dura. E ela foi dura não porque a pessoa mostrou meus pecados, porque ela me bateu, não, mas porque ela me fez refletir de maneira plena uma ideia que às vezes a gente não tem. Essa mensagem ela fala sobre o tríplice perdido, né? E é ali, Lucas capítulo 15, que fala da ovelha perdida, da moeda perdida
e também do filho, né, perdido, do filho pródigo. E a gente fala muito sobre a ovelha perdida que o pastor vai buscar, nós falamos muito sobre o filho pródigo, aquela coisa toda, mas muitas vezes a gente deixa de lado a mensagem da dracma perdida, da moeda perdida, que assim não é. A gente não quer ficar atrelado à ideia do valor, né? De apegado a valores e tudo mais. Mas certa vez um pregador, ele deu um certo tipo de ênfase na dracma perdida, e ele falou assim, ó, onde é que a dracma está perdida? Dentro de casa. E ela está perdida por quê? Porque ela está misturada com as coisas de dentro de casa. Às vezes é a poeira, às vezes é embaixo de algum móvel. E aí ele traz a ideia de que essa dracma perdida representa aqueles que estão perdidos ou que estão assim meio avoados dentro de casa. E ele fala assim, ó, e a casa aqui é a igreja. É pessoas que estão dentro da igreja perdidas. E o que que é necessário a fazer para que essa moeda que está perdida dentro da igreja, ela seja encontrada? O texto bíblico de Lucas diz assim, ó, procurar diligentemente. Ou seja, é necessário varrer a casa, é necessário organizar a casa. Amados, eu não posso ser um pastor perdido pregando o evangelho dentro da igreja. Eu não posso ser alguém que estou dentro da igreja como pastor e perdido. Você não pode ser alguém que está dentro do Ministério RTD ou que está dentro da igreja perdido. É necessário que você seja diligente, se arrependa de maneira simples, limpe a sua casa. E essa limpeza não é uma atitude sua, uma decisão sua, mas é uma atitude, é uma ação do Espírito Santo. Precisamos pedir, Senhor, por favor, limpa a minha casa. Se tem alguma coisa aqui na minha casa que está me afastando de ti, se tem alguma coisa na minha casa que está fazendo com que o Senhor não esteja dentro da minha casa, me ajuda a tirar. Eu não quero ter objetos dentro de casa que me afastam de ti. É quase como a ideia de que, Senhor, se a minha mão direita está me fazendo pecar, eu prefiro entrar no céu sem mão do que perder o céu. Amados, arrependimento, às vezes, é arrancar a mão. E eu não estou dizendo de maneira literal. É o chamado de Deus para nós hoje. A igreja de Deus precisa se arrepender. Porque se não é necessário arrependimento, Cristo não precisava dizer para a mulher adúltera, vá e não peques mais. O convite é claro. Arrependa-se. E que nós possamos aceitar esse convite. Que nós possamos ouvir de Deus e dizer assim, Senhor, realmente eu estou em pecado. Eu tenho um pecado. Que a gente não seja orgulhoso, que nós não sejamos hipócritas ao ponto de dizer, não, Senhor, mas eu agora estou aqui, estou jejuando, estou orando, amado. Enquanto estivermos nessa terra, a palavra mais necessária para eu é arrependa-se. Porque essa foi a mensagem pregada a Adão, essa mensagem foi pregada aos patriarcas, essa mensagem foi pregada pelos profetas e aos profetas. Essa mensagem foi pregada por João Batista, essa mensagem foi pregada por Jesus, foi pregada pelos apóstolos e deve ser pregada e vivida pela Igreja de Deus nos últimos dias. Pela Igreja de Deus, pela remanescente fiel. E se você crê que nós somos remanescentes, e se você crê que você está vivendo o tempo do fim, a mensagem é para você. Arrependa-se. Mas a mensagem também é para que você multiplique para outras pessoas. Vamos chamar as pessoas ao arrependimento. Que esse seja, Senhor amado, a nossa mensagem. Que esse seja realmente o evangelho eterno que a gente prega. De um Deus que ama, de um Deus que voltará, mas de um Deus que nos chama ao arrependimento. Porque sem arrependimento, não veremos a glória de Deus. Se esse é o seu plano, se esse é o seu desejo, eu te convido a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus em oração neste momento. Deus maravilhoso, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor não é um Deus irado, esperando pelo nosso pecado para nos esmagar, para nos matar. Mas sim, o Senhor é um Deus justo que primeiro nos oferece o arrependimento e a mudança, para depois, Senhor amado, mostrar que o Senhor é um Deus de amor e misericórdia. Pai querido, que hoje, a mensagem de hoje, não seja apenas uma mensagem ouvida,
mas como foi dito no início, que seja uma mensagem vivida e também uma mensagem pregada. Que nos arrependamos do tempo que passamos, Senhor amado, longe de Ti, nos arrependamos de não buscar a Tua palavra, nos arrependamos de não amar ao próximo, nos arrependamos, Senhor amado, dos pecados que nós temos escondidos e guardados no nosso coração. O convite hoje é claro: se humilhar e orar, se arrepender. Arrependei-vos é o convite de Deus. E que hoje possa haver arrependimento, porque a tua palavra é clara ao dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Eu sei, Pai, que tem aqui pessoas muito especiais que pregam o Evangelho, que vivem o Evangelho. São pessoas, Senhor amado, realmente que aos olhos humanos são justas, mas não permita que ela se cegue, assim como eu também não quero me cegar, ao ponto de achar de que só porque eu vivo do Evangelho ou porque eu prego o Evangelho, que eu também não preciso de arrependimento. Eu, Senhor amado, como mensageiro e nós, como teu povo, precisamos também do arrependimento. Ajuda-nos para que ele seja real na nossa vida, porque o Senhor repreende e disciplina a quantos ama. E o nosso desejo hoje é te aceitar como nosso Senhor e Salvador. Porque, Senhor, o que nós queremos é entrar pela porta. E para entrar pela porta, precisamos afastar-nos do pecado, abandonarmos o pecado. E isso começa pelo arrependimento. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Pastor, Amém. muito obrigada. Que Deus o abençoe imensamente, pastor, seu ministério, sua família, sua vida. E como é urgente essa mensagem, né? O arrependimento, eu sempre penso assim, o arrependimento ele não vem de nós, ele é dom de Deus mesmo. É o Senhor que nos produz o arrependimento dentro de nós. E como é que a gente vai ter o arrependimento se a gente não busca Deus? Então, nós estamos chegando aqui ao 18º dia do jejum de Daniel. Não pare no 21º. Não pare, continue, porque a salvação ela é individual. Ela é individual, não tem como nós salvarmos nem a nós mesmos, imagine os outros, né? Então, quem salva é o nosso Senhor, que possamos continuar buscando esse Deus e Ele vai produzir esse arrependimento em nós e nos preparar para a eternidade. Pastor, muito obrigada. Que Deus o abençoe imensamente. Obrigada porque o Senhor sempre está aqui conosco quando chamamos. O Senhor sempre está disposto. Que Deus abençoe o Senhor, sua família, como sempre, né? E, gente, bom dia a todos. Até amanhã, em nome de Jesus. Bom dia Acompanhe lá o para nosso todos. grupo. Bom dia para o pastor Jefferson Seja também. abençoada. Mensagem maravilhosa, pastor. Amém. Bom dia, uma alegria. Que Deus lhe abençoe, meu pastor. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Bom dia, bom dia. Com Deus também. Bom dia. Bom dia, Deus abençoe todos. Bom dia, Daniel. Você aqui é um rapaz forte, menino. Longe, longe, mais perto. Deus abençoe. Amém. Abraço a todos.